A confissão é algo dentro da Igreja Católica que todos os católicos devem realizar, porém, poucas pessoas fazem do jeito correto e muitos fazem de um jeito que pode prejudicar ainda mais a sua santificação. Se você quer saber, se você ficou curioso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo e vou te ensinar como fazer uma boa confissão. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Eu me chamo Igor, sou fundador da Comunidade Católica Unos. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo Espalhando Amor, onde nós estamos estudando aqui o livro Ser ou Não Ser Santo, do Padre Antônio Royo Marinho. E hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 8º, tá? Que vai ensinar aqui sobre o sacramento da penitência, mais conhecido como o sacramento da confissão. Nós já fizemos um vídeo sobre os 7 sacramentos, só lembrando aqui, né? Os 7 sacramentos são batismo, confissão, confirmação, eucaristia, matrimônio, ordem e a unção dos enfermos, tá? Então, nós temos estes 7. Porém, o próprio livro aqui, né, o próprio autor nos diz que, ainda que sejam 7 sacramentos, nós só podemos utilizar 2 para a nossa santificação, que é a penitência, que é a confissão, e a Eucaristia, que a gente recebe na missa e tudo mais. Os outros, eles são recebidos ou uma vez só, né? Por exemplo, o batismo só se recebe uma vez, a ordenação sacerdotal só se recebe uma vez, a confirmação também só se recebe uma vez, né? Já a unção dos enfermos e o matrimônio não é costume de você receber mais de uma vez. Porque, por exemplo, a unção dos enfermos você só vai receber mais uma vez se você ficar doente novamente, né? Ou se você vai fazer uma cirurgia de risco, por exemplo. Agora, a questão do matrimônio é difícil, né, que você contraia outro. Então, há a possibilidade? Mas não é algo que você vai utilizar toda semana para poder você te ajudar a se santificar, ou, no caso de na possibilidade, todos os dias com a Eucaristia para te ajudar a crescer para a santidade, tá bom? Então nós vamos estudar isso hoje para a gente poder aprender como crescer na santidade, tá bem? Então eu já vou começar aqui com um livro, você já pode ir me acompanhando também. Eu vou começar já na página 115, se você tem um livro, você pode ir comigo. Então no vídeo de hoje nós vamos examinar, como diz aqui, o sacramento da penitência para entender e expor o seu valor substantivo como meio de santificação e as disposições necessárias para tirar dele a sua máxima eficácia. Então, o Padre Antônio Royo Marinho nos vai trazendo essa frase para que a gente possa meditar e entender o que ele quer que nós entendamos da confissão. Ele quer que você possa extrair da confissão a máxima eficácia. Porque senão você vai lá, se confessa e tem apenas os pecados apagados. E você vai ver durante esse vídeo que isso nem é a parte maior da confissão. Tá? Ela tem uma coisa muito melhor que faz com a gente, além de apagar os pecados. Claro, apagar os pecados já é uma coisa muito boa, muito interessante, mas ela pode nos fazer algo além. E você pode se aproveitar disso, tá bem? Aqui no número 1 ele já começa a expor um pouco dos valores do sacramento da penitência. Então vamos lá. Ele diz assim: seria um grande erro pensar que o sacramento da penitência se ordena unicamente a obter a absolvição dos nossos pecados, ou uma simples disposição prévia para melhor receber a Eucaristia. Muitas pessoas pensam que, bom, eu não estou em pecado mortal, mas eu vou me confessar só para que eu possa me preparar melhor para a Eucaristia. E está errado, tá? Não é só para isso. Tem que ter um outro ponto. Ele diz aqui: o sacramento da penitência tem em si mesmo, e independente dos demais, ou seja, independente dos outros sacramentos, um grande valor substantivo e uma eficácia extraordinária para o aumento e desenvolvimento da vida cristã, da graça, ou seja, o estado de graça. O próprio sacramento da penitência, da confissão, tem um mecanismo para aumentar o estado de graça.
Ele diz aqui: como se sabe, os sacramentos dignamente recebidos produzem a graça naqueles que, todavia, não a possuem, por exemplo, batismo e penitência, que por isso se chama sacramento de mortos. Ou seja, você, antes de se receber o batismo, você não tem um estado de graça. Tá? O que é estado de graça? É um organismo na sua alma, aonde Deus habita de uma forma diferente. É onde Deus habita no seu coração, na sua alma, de uma forma eficaz, para te transformar em santo. Não que isso não te salve, tá? Não que uma pessoa que não tem o batismo não se salve. Pode até se salvar se, por exemplo, a pessoa nunca conheceu Cristo, tá? E acreditava realmente que aquilo que ela fazia era correto e viveu pela sua consciência, tá? Porque a consciência já é uma manifestação de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu na igreja evangélica. Essa pessoa não vai se salvar se ela teve a percepção de que realmente a igreja evangélica não é a certa, né, no sentido de que não é a igreja católica fundada por Cristo, e sim por Lutero. Se ele perceber e entender que a verdade está na igreja católica, aí não, ele realmente não se salva. O problema é, muitos até escutam a igreja católica, muitos até entendem muita coisa, mas eles não entendem profundamente, né? Muitos, eu não vou aqui generalizar, falar que todos, ou que a maior parte, não dá pra falar isso com certeza, mas muitas pessoas, elas não entendem realmente a igreja católica. Entende? Elas realmente não, elas olham para a igreja católica e não conseguem compreender que a igreja fundada por Cristo foi a igreja católica. Entende? Então essas pessoas, elas não têm culpa. Essas pessoas. Agora, quem sabe, quem entende, essa tem culpa. Tá bom? É isso que ele quer dizer. Então, o batismo para essas pessoas que vêm até a igreja católica, ela dá a graça. Né? Como, por exemplo, também a confissão. A confissão, quando você vem, né, você pecou em estado mortal, você perdeu a graça que te salva. Entendeu? Você está na mesma situação daquela pessoa pagã que sabe que a igreja católica é a igreja deixada por Cristo, mas prefere não. Você está na mesma situação. Porque você sabe e você foi lá e cometeu um pecado. Você está fora da graça. Um pecado mortal te tira da graça. Então você precisa recuperar a graça. Você precisa do estado de graça de volta e a confissão te dá. Por isso que chama-se Sacramento dos Mortos. Mas ela também aumenta e acrescentam naqueles que já possuem a graça os outros 5 que por essa razão se chamam sacramentos de vivos. Tá? Então, por exemplo, se você já está em estado de graça, ela acrescenta, ela aumenta o seu estado de graça. Ela não vai produzir um estado de graça para você, ela só vai aumentar. Então, eu estou em estado de graça, não cometi um pecado mortal, mas cometi um pecado venial. Ela vai reparar esse pecado venial, tá? E vai te aumentar na graça. Mesmo que você não tenha certeza que você cometeu um pecado venial, se você se confessa, né, você aumenta o seu estado de graça. Mesmo que você não tenha certeza que esteja em um pecado venial. Tá bem? O sacramento da penitência atua ou pode atuar. Aliás, antes disso, deixa eu explicar uma questão aqui. Todo sacramento recebido tem a função de produzir a graça, como aqui fala, né? Todo sacramento tem essa função. Mas assim como a comunhão, a confissão aumenta o seu estado de graça. Toda vez que você recebe segundo as condições da confissão. Então, por exemplo, dependendo do jeito que você se confessou, ele pode aumentar o seu estado de graça. Não é uma coisa automática, tá bem? Então aqui, ó, nós vamos ver o seguinte.
o sacramento da penitência atua ou pode atuar de duas maneiras. Te dando a graça, como o sacramento de mortos. Por exemplo, você perdeu a graça pelo estado de pecado mortal. Você se confessa e você aumenta, você recebe a sua graça. Você volta a ter o estado de graça. Ou aumentando a graça se você já possui. Em caso, atuando como um sacramento de vivos. Quanto à intensidade ou grau em que confere a graça, ou seja, como que você vai aumentar a sua graça, depende muito das disposições com as quais você vai receber essa confissão. Então, quando você vai se confessar, vai depender muito se você está recebendo a confissão de forma frutuosa, que é o que nós vamos ver agora, tá bem? Então, tenha isso em mente. Para você aumentar o estado de graça, a sua confissão precisa dar frutos. Tá? Ela precisa dar frutos. Vamos agora para o número 2, que ele diz o seguinte: disposições para recebê-lo frutuosamente. O Padre Antônio Roy Marim vai dizer o seguinte: o catecismo mais elementar ensina as 5 condições que devemos reunir para nos aproximar do sacramento da penitência. Primeiro, exame de consciência. Segundo, contrição do coração. Terceiro, propósito de emenda. Quarto, confissão dos pecados. E 5, o cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Então nós temos essas 5 formas esses 5 pontos para que a confissão dê certo, tá? Então, só dando um exemplo aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte: ele vai explicar aqui, proposto o exame diligente, embora sereno, tranquilo e sem escrúpulos, a sincera e leal confissão sem exageros nem dissimulações, que poderiam torná-la nula, inválida ou sacrílega, e o posterior e exato cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Aqui no livro, ele vai examinar mais demoradamente as 2 condições que são as mais importantes da salvação da alma, tá? Que é essas 2 últimas, tá? Agora, vale lembrar, eu preciso explicar para você por quê. A gente tem um número de jovens que não sabe exatamente como se faz um exame de consciência. Então vale lembrar que o exame de consciência se refere ao pecado cometido, não pecados que você já confessou, tá bem? Então, eu cometi um pecado. Eu tenho que me confessar, fazer um exame de consciência, me lembrar daquele pecado que eu cometi. E também é bom anotar, tá? Num papel, para que você não se esqueça. É bom anotar, para que você vá, se confesse daquele pecado exatamente como ele é. E outra, dentro de um exame de consciência, você vai falar qual é o pecado ou qual o mandamento que esse pecado vai ferir. Só que você tem que também tomar um outro ponto. Este pecado que você cometeu e tudo mais precisa ser claro para o padre. Por exemplo, se eu vou falar do mandamento, eu cometi um pecado contra a castidade. Existem um monte de pecados contra a castidade. Mas se você fala assim, cometi um pecado contra a castidade sozinho, ele já vai ter uma noção do que é. Porque você não está envolvendo outra pessoa, então você restringiu a 2 coisas. Ou você cometeu um pecado de masturbação, ou você cometeu um pecado de assistir pornografia, ou os 2. Então você restringiu. Entendeu? Então é importante que você deixe claro para o padre. Se você puder falar, padre, eu cometi um pecado de masturbação assim, 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 né? Tantas vezes na semana, às vezes mais de uma vez, isso é mais importante ainda, melhor ainda. Por quê? Você está deixando claro para o padre. Porque você tem que deixar claro a gravidade e você tem que deixar claro também, né, a sua frequência. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo aqui bem fácil para você. Cometi o pecado da masturbação 7 vezes na semana durante 2 meses. Então, esse aqui é o período.
Opa, 7 vezes na semana. Então, uma vez por dia, pelo menos. 7 vezes na semana, durante 2 meses. Ele tem mais ou menos... Opa, isso aconteceu por 2 meses. Foram várias vezes que aconteceram. Aí você pode colocar um agravante. Se você for padre, por exemplo, e cometeu isso, é um agravante. É algo mais grave. Poxa, eu cometi pecado contra a castidade e sou casado. Cometi pecado da masturbação e eu sou casado. Isso é um agravante, você tem que falar. Tá bom? E outra, você pode falar, por exemplo, o seguinte também. Algumas vezes eram mais do que 7 vezes, mais do que uma vez no dia. Você pode colocar isso. E isso vai ajudar o padre a ter uma noção. Tá bom? Isso vai ajudar o padre a dosar a penitência que você precisa fazer. Tá bem? Ele coloca aqui também, o padre Antônio Roy Marim diz o seguinte também. A contrição do coração ou verdadeiro arrependimento é a disposição fundamental, junto com o propósito de emenda, para se extrair o maior fruto possível da recepção do sacramento. Sua falta absoluta faria sacrílega a confissão, se fosse com advertência, ou faria inválida a absolvição por falta de matéria próxima, mesmo se recebida com boa fé. O que ele quer dizer? Se você não tem um arrependimento firme de todos os seus pecados, você invalida a sua confissão. E pior, você pode aumentar a culpa daquele pecado. Tá? Se você tem, por exemplo, outra coisa que também você pode ter. Se você tem um pecado não confessado, você pode dar risco para isso acontecer também. Um pecado que você não confessou, ou um pecado que você não se arrependeu, você invalida a confissão. Tá bem? Então, quando você vai se confessar, é importante que você deteste o pecado, todos os pecados, todos eles, de todo o coração. Ah, Igor, mas e agora? Eu tenho 5 pecados que eu detesto, mas um eu não consigo detestar. Pede para Deus que você se arrependa dele e deteste ele. Você precisa pedir para Deus. Entende? Porque não é você que vai sentir, é Deus que te coloca o sentimento, tá bom? Outra coisa que também é importante que você saiba. Se você tem um pecado que você não se arrependeu, não vai valer sua confissão. Você foi lá e não foi perdoado. Você tem que se confessar. Tá? É outra coisa que eu vejo muito acontecer. E alguns padres ainda não falam que isso acontece. Né? Que falam, não, isso não acontece. Mas sim, isso acontece, né? Tem aqui um santo falando, então, maior do que nós, que estamos aqui na Terra ainda, são os santos, né? São os santos. Eles já estão no céu. Então a gente tem uma credibilidade muito maior do que aqui, tá? Então a gente tem esse olhar pra gente entender. Tá bom? Então vamos lá. Entre pessoas piedosas que se confessam regularmente de faltas leves, é mais fácil do que se crê a invalidez da absolvição por falta de verdadeiro arrependimento. Então, às vezes a pessoa, por causa que é um pecado venial, não consegue se arrepender tanto. Não se arrepende de verdade do seu pecado. Então, pensa que não é necessário um arrependimento tão profundo de um pecado venial. Gente, pecado é pecado. O meu primeiro pároco, né, que eu conheci, Padre Alfeu, dizia pra mim, Igor, claro que você tem que saber se é pecado venial ou se é pecado mortal. Mas pecado é pecado. O venial te manda pro purgatório. Por quê? Se você morrer com pecado venial, você vai precisar se purificar. Você vai se purificar no purgatório. Já o pecado mortal te manda pro inferno. Então, pecado é pecado. Você vai ter penitência do mesmo jeito. Pena do mesmo jeito.
Pecado é pecado. E a gente... mas o purgatório é certeza de céu. E, gente, o purgatório é certeza de céu, beleza. Mas os santos dizem que o purgatório, a menor dor do purgatório é maior do que a maior dor da terra. E a maior dor da terra foi a dor de Cristo na cruz. Nenhum homem sofreu e nem vai sofrer mais do que Cristo. Porque não era só dor física. Era dor física, mental e espiritual ao mesmo tempo. As mais extremas ao mesmo tempo. Então imagina como que é. Se essa dor na terra foi a maior, e a menor dor do purgatório é maior do que essa, então não queremos nem saber como que é. Tá bom? Aqui ele continua dizendo o seguinte: tal fato, ou seja, o fato de das pessoas terem dificuldade de se arrepender totalmente dos pecados veniais, ele diz que tal fato é ocasionado pela insignificância das mesmas culpas e pelo espírito de rotina com que as pessoas confessam. Por isso, em razão do valor das absolvições, é preferível não acusar as faltas leves que não lhe valham pena evitar a todo custo, já que não é obrigatório confessar as faltas veniais. E seria irreverência e grande abuso acusar-se sem arrependimento nem propósito de emenda, fazendo recair a dor e o propósito sobre algum pecado grave da vida passada, daquela que se volta a se acusar, ou sobre uma falta atual que lhe dói de verdade e teria sido seriamente de não voltar a cometer. Então veja, por que o pecado venial é difícil? O pecado venial é assim: você, quando se confessa para uma pessoa, para um padre, você precisa ter arrependimento total e um propósito de, olha, eu não quero mais voltar a fazer isso. Mas não quero mais voltar a fazer isso. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Essa tem que ser a sua vontade. Se você vai conseguir ou não vai conseguir, isso daí não interessa. O que interessa é você tem que ter essa vontade de verdade. Porque se você não a tiver, você não vai aguentar. Tá bom? Então é importante que você deteste todo pecado. Lembre, pecado é pecado. Não interessa se é venial, se é mortal. Eu vou me arrepender desse pecado, eu vou me confessar desse pecado, e vou detestar esse pecado, e vou me propor a nunca mais cometer. E eu vou ensinar para você, ainda, nesse vídeo, como nunca mais voltar a cometer esse pecado. Agora, a intensidade do arrependimento, nascido, sobretudo, dos motivos da contrição perfeita, que é uma contrição que o próprio Deus te manda, e você pode pedir, tá? Você pode pedir a contrição perfeita. Estará em razão direta com o grau de graça que a alma receberá com a absorção do sacramento. Com uma contrição intensa, a alma poderia obter não somente a remissão total das suas culpas e de toda a pena temporal que deveria pagar nessa vida ou no purgatório, mas também um aumento considerável da graça santificante na alma dela, que faria avançar a grandes passos pelos caminhos da perfeição. Então, uma pessoa que se arrepende com uma contrição perfeita, ou seja, ela entende a dor desse pecado, entende que esse pecado causou dor a Deus, entende que ela não quer mais viver uma vida sem Deus e que ela rejeita o pecado totalmente, com uma decisão que nunca mais ela vai fazer e de fato nunca mais volta. Essa pessoa cresce na santidade. Ela não fica só no mesmo estado que ela já estava. Ela cresce, ela aumenta. Tenha-se muito presente que, segundo a doutrina do doutor Angélico, o pecador, ao recobrar a graça no sacramento da penitência ou fora dele,
pela perfeita contrição com o propósito de se confessar, nem sempre recebe-a no mesmo grau de antes pelo pecado pela qual a perdeu, mas em igual ou maior ou menor, segundo suas disposições atuais. Então, o que Santo Tomás de Aquino fala aqui? Acontece que a intensidade do movimento do penitente é proporcionada a uma maior graça igual ou menor em relação a que perdê-la pelo pecado. Então, quando você busca se confessar, vai com intensidade. O que eu quero dizer com isso? Se arrependa de tudo. De verdade, de forma profunda, intensa. Intensa. Precisa doer na alma. Porque quando dói na alma, você não só recupera o estado de graça, você pode receber maior do que quando você se confessou, do que quando você estava em estado de graça e pecou. Às vezes, se você vai um pouquinho mais desleixado, né? Eu me arrependi. Mas se arrependeu mesmo, mas é um estado de arrependimento um pouquinho menor. Ele vai, com menos intensidade, que eu digo. Ele vai e não cresce. Às vezes diminui o estado de graça. Tá? Existem estágios de graça. Imaginem o castelo interior de Santa Teresa. São 7 moradas para a santidade. Aí vamos supor que você estava na segunda morada e você desce para a primeira. Entende? Então é importante que você busque uma intensidade. Uma intensidade. Não fique na parte menor do castelo. Vá subindo. E aí ele diz: é, pois, da importância de procurar a maior intensidade possível no arrependimento e na contrição para conseguir recuperar o mesmo grau, ou quiçá maior, de graça do que aquela que possuía antes do pecado. E esta mesma doutrina vale também para o aumento da graça, quando a alma se aproxima do sacramento, já em possessão da mesma. Nada, vamos supor, você não está indo lá para se confessar para receber o estado de graça, mas você já está em estado de graça, mas se você vai se confessar, vai com intensidade também, porque aí você aumenta o seu estado de graça, tá entendendo? Nada, pois, há de procurar com tanto empenho a alma que queria se santificar, como esta intensidade de contrição nascida do amor a Deus. Então precisa ser um amor a Deus que te leva a se confessar. Eu não vou me confessar porque eu estou com medo do inferno. Eu preciso me confessar porque eu estou querendo amar a Deus. E isso daí vai aumentar o seu coração. Da consideração da sua infinita bondade e misericórdia, do amor e sofrimento de Cristo, da monstruosa ingratidão do pecado para com o Pai, tão bom, que nos encheu de incompreensíveis benefícios. Mas a alma, bem persuadida de que esta graça, da perfeita e intensa contrição, é um dom que Deus, só Ele pode se obter pela via da oração, se humilhará profundamente perante a divina majestade, implorando-a com insistência por intercessão de Maria, medianeira de todas as graças. Então, a pessoa que vai querer crescer nisso, ela vai buscar isso através da oração, da humildade, se humilhando mesmo perante a divindade de Deus. Senhor, eu não tenho essa graça, eu não sou ninguém. Mas eu sei que se o Senhor, pela bondade de Maria, se o Senhor quiser, me dê um arrependimento profundo, para que eu possa me confessar com clareza, com firmeza. E aí você cresce na santidade. Agora nós vamos falar sobre o firme propósito. Por causa da falta de um firme propósito, resultam inválidas, no mínimo, grande número de confissões. Sobretudo entre pessoas devotas que se confessam rotineiramente. Ou seja, às vezes nós nos confessamos pensando na próxima vez que nós vamos pecar. Ou às vezes, nós não queremos cometer o mal.
mas não queremos cortar ele pela raiz. Isso já é terrível. Ou então nós vamos confessar sem propósito. Nós vamos nos confessar meio relaxados, meio desleixados, sem se importar com a boa preparação de um exame de consciência, sem se preocupar com uma boa entrega da confissão. Tá? Então isso acontece bastante, infelizmente isso acontece bastante, mas é um ponto que nós devemos aprender, tá? E ele diz o seguinte ainda: deve-se colocar a máxima diligência, ou seja, a máxima importância, a máxima intensidade neste importante assunto. Máxima atenção. Não devemos contentar para isso em não mais voltar a pecar, algo demasiadamente impalpável para que resulte eficaz. Veja, nós não devemos apenas nos contentar em não mais pecar. Já é difícil isso, mas não podemos nos contentar com isso. Nós devemos, sem excluir esse propósito geral, tomemos ademais uma resolução clara, concreta e enérgica e de dispor todos os meios para evitar tal ou qual falta ou evoluir na prática de determinada virtude. Veja, eu vou repetir isso daqui explicando para vocês agora, tá? Sem excluir este propósito geral, ou seja, sem excluir o propósito de não mais pecar, de nunca mais cometer um pecado mortal na vida, ou pecado que seja, sem excluir esse propósito, precisamos de uma forma resoluta, clara, concreta e enérgica de dispor de todos os meios para evitar o tal pecado, evitar os pecados, ou qualquer falta. Evitar qualquer falta. Então, beleza. Venci os pecados veniais. Comecei a não pecar os pecados veniais. E agora? Evita as faltas. Ah, mas eu tô com raiva. Plá! Explodi. Foi uma falta. Foi uma falta de caráter. Foi uma falha de caráter. Beleza, eu vou me conter. É o autocontrole agora. É o autocontrole. Vamos lá. Vamos se firmar aqui. Para tantos santos foi impossível, por que para você não vai ser? Né? E evoluir na prática de determinada virtude. Aqui é um ponto importante. Beleza, são 3 pontos. Evitar o pecado, evitar a falha, né? Melhorar o caráter, melhorar a humanidade mesmo, e praticar virtudes. E ele diz aqui: façamos recair sobre essa resolução uma atenção especial no exame diário de consciência e prestemos conta ao nosso confessor, na próxima confissão, de nossa fidelidade ou fraqueza. Quantas confissões de pessoas piedosas resultam inválidas ou pouco menos inúteis por não ter em conta essas coisas tão importantes. Então, o que é importante aqui? O que está querendo dizer com tudo isso? É importante um firme propósito. Se você cair na masturbação, por exemplo, que eu dei esse exemplo atrás, você precisa fazer um firme propósito. Por exemplo, faça um firme propósito de toda vez que você tiver vontade de cair nesse pecado, você vai fazer uma penitência. Toda vez que vier essa vontade, você vai se ajoelhar no chão, vai pegar um rosário e vai rezar o rosário. Você está combatendo o pecado, está combatendo a tentação e está se santificando. Está usando a oração e a penitência como uma virtude.
Um bom hábito repetido é virtude. O ponto é, você não pode esperar as ocasiões externas para te ajudar a criar virtude. Você tem que provocar a virtude em você. Então comece com a virtude das penitências. Penitência, humildade, oração. Você não pode esperar alguém tentar te tirar a paciência para você exercitar a virtude da paciência. Você precisa buscar praticar a virtude da paciência. Tá bem? Então, diga, por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu vou ajoelhar meus pés no chão, meus joelhos no chão. Vou rezar um terço no lugar de estar assistindo aquela pornografia, aquela masturbação. Eu vou rezar no lugar de falar mal de alguém. Eu vou rezar no lugar de ficar reclamando. No lugar de fazer algo ruim, eu vou fazer uma virtude. Eu vou praticar uma virtude. É assim que você adquire a virtude. Entende? Igor, isso é fácil? É. Tem gente que vai ficar chocada que eu falando isso daí, né? Gente, a gente tem um tempo até o pecado. A gente não peca instantâneo. Sentiu, foi. Se fosse assim, a gente não conseguiria ter consciência. Entende? Você tem uma janela até o pecado acontecer. Por exemplo, eu tô deitado na minha cama. Veio a vontade de assistir uma pornografia. O que eu tenho que fazer na hora? Na hora. Eu tenho que me levantar. Se eu continuar deitado, eu vou continuar pensando. Eu tenho que me levantar, pegar meu terço e rezar. Se eu continuar deitado, eu vou continuar pensando. Então a escolha é sua ali. Por isso que a gente confessa o pecado. Por isso que a gente comete pecado. Porque você tem escolha de não pecar. Tá entendendo? Você tem a escolha. Então, como é que eu vou evitar o pecado? Aqui está aquele grande macete que eu falei que eu ia ensinar vocês a fazer. Veio um pecado. Veio uma tentação. Todo pecado vem de uma tentação. Todo. A tentação de falar mal do outro, a tentação de ficar irritado com o outro. Todos os pecados vêm de uma tentação. Você tem essa janela de tempo para reagir. Ela não é imediata. Você vai agir da seguinte forma. Eu vou fazer uma coisa contrária a isso. Eu vou praticar uma virtude. Quer ver? Eu tô com preguiça. Tô deitado no meu sofá. Eu vou me levantar e vou fazer uma caminhada. Mas você não pode pensar muito. Você não pode pensar muito. Quanto mais tempo você pensar, mais a dopamina vai tomar conta do seu cérebro. E menos tempo você vai conseguir. A janela de reação vai se fechando. Tá entendendo? Então é assim que você entende o que você tem, que é uma tentação, você tem que reagir. Você tem que reagir. Entende? Fui. É como se você estivesse numa briga. Você não vai esperar a pessoa te dar o soco para você desviar a mão do soco. Entendeu? O pecado é uma briga. A tentação é uma briga. Ele está tentando tomar conta da sua mente. E a sua mente está querendo governar seu corpo. Mas a sua alma precisa governar sua mente. Tá? Minha alma vai fazer o quê? Se levanta. Se levanta, vai rezar. Se levanta, vai rezar. Tá bem? Agora vamos falar sobre os efeitos da confissão. É importante que você entenda também o que a confissão vai fazer na sua vida. Não é só poucas coisas que ela faz. Né? Ela não perdoa só pecado, como vocês já viram. Então vamos lá. Não resta dúvidas que a confissão realizada nas condições que acabamos de recordar é um meio eficaz, é um meio de alta eficácia santificadora. Porque com ela, primeiro, o sangue de Cristo que foi derramado sobre a nossa alma
purificando-a e santificando-a. Por isso os santos que receberam luz viva sobre o valor infinito do sangue redentor tinham verdadeiramente fome e sede de perceber a absolvição sacramental. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você se confessa, o sangue de Cristo, espiritualmente falando, cai sobre você. E não é uma interpretação ou um simbolismo. Você recebe, é como se você estivesse sendo banhado no sangue da cruz de Cristo. Tá? É aquele valor. O valor daquele sangue que derramou cai sobre você. Você recebe aquele antídoto que ele jogou para você. Entendeu? B. Aumenta em nós a graça ex opere operato, ou seja, pela obra operada. Não é de acordo com a sua fé, é pelo que o Padre falou, pelo que o Padre fez. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato realiza a graça em você. Ponto. Não importa se você acredita, se você não acredita. Ele aconteceu. Bem? Ainda que em graus diferentes, segundo as disposições do penitente, de 100 pessoas que tenham recebido a absolvição das mesmas faltas, não haverá duas que tenham recebido a graça em um mesmo grau. Depende da intensidade de seu arrependimento e do grau de humildade com que se aproximaram do sacramento. Então, conforme a intensidade da sua contrição e do seu propósito. Tá legal? Então, eu me confessei aqui. Tá, fui para a confissão. Como é que vai ficar agora? Me confessei, tudo certinho. Aumentei o meu estado de graça. E me confessei com um arrependimento profundo, muito profundo. Não quero mais cometer esse pecado. Nunca mais na minha vida. Contrição, propósito. Tá bom? E outra, nesse propósito, eu vou praticar tal penitência, tal virtude, tal oração, para não cometer mais isso. Nessa intenção. Tá entendendo? É assim que você vai ganhando força. Depois de uma boa confissão, a alma se sente cheia de paz e consolo. Isso aqui é o terceiro efeito. E esta disposição psicológica é indispensável para percorrer o caminho da perfeição. Quarto, recebem-se maiores luzes nos caminhos de Deus. Assim, por exemplo, depois de se confessar, compreendemos melhor a necessidade de perdoar as injúrias, vendo quão misericordiosamente nos perdoou o Senhor. Ou se observa com maior clareza a malícia do pecado venial, uma mancha que, além de ofender a Deus, torna a alma feia e suja, privando-a de grande parte de seu filho, de seu brilho e beleza. Então, por exemplo, a gente consegue entender melhor a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, o que Deus quer para as pessoas, o que eu devo fazer, como é que eu devo agir, como é que eu devo me santificar. Você começa a conseguir entender melhor a Deus. Tem gente que fala assim, não estou conseguindo rezar, não estou conseguindo... Quando você se confessa bem, você está mais perto de Deus. Então a vontade de rezar, ela é mais forte. E não só a vontade, tá? O compromisso e a força de manter esse compromisso é mais forte, tá? É mais forte. Aumenta consideravelmente as forças da alma, proporcionando-lhe energia para vencer as tentações e fortaleza para o perfeito cumprimento do dever. Claro que essas forças vão se debilitando pouco a pouco, e por isso é mister aumentá-las outra vez. Assim, aproximando-se do sacramento com maior frequência possível, tendo em conta todas as circunstâncias que nos rodeiam. Tá, aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Quando nós nos confessamos,
a alma te ajuda, tá? A confissão te ajuda a combater os pecados, tá? Os pecados que você já cometeu, você vai ter mais força para combater. Principalmente os pecados que você cometeu recentemente. Aquele pecado que você está confessando, eu me masturbei. Quando você se confessa de forma frutuosa, você vai conseguir combater ele com muito mais facilidade. É como se você estivesse recebendo uma ferramenta para quebrar um minério. Entende? Aquela parede está atrapalhando, você precisa chegar na esmeralda. Então você vai quebrar essa parede. O pecado é essa parede que está te impedindo de tocar na graça, que é a esmeralda. Tá? Muito bem. Quarto ponto é a virtude da penitência e o espírito de compulsão. Então, a recepção do sacramento da penitência é de uma eficácia santificadora extraordinária. Embora se trate de um ato transitório que não pode ser repetido continuamente, não pode ser todo dia, né? Normalmente, tá? O Papa João Paulo II se confessava diariamente, mas não é assim, não é comum assim. O que deve permanecer habitualmente na alma é a virtude da penitência e o espírito de compulsão que manterão em nós os frutos do sacramento, tá? O que acontece muitas vezes também? Nós nos confessamos e não mantemos o espírito de penitência. Não mantemos a virtude da penitência. E aí a gente acaba se descuidando e deixando a penitência, o pecado acontecer. Então a virtude da penitência, como ensina Santo Tomás de Aquino, é um hábito sobrenatural pelo qual sentimos a dor dos pecados passados com a intenção de removê-los da alma, pois implícito o desejo de expiação. Então, até anotei aqui para a gente poder explicar isso de uma forma melhor. É um arrependimento profundo e um desejo de confessar e reparar, de se confessar do pecado e reparar esse pecado quando há necessidade. E reparar quando há necessidade. Então você se confessa, você sente essa necessidade de confessar, tá? Às vezes você cometeu uma falta só, uma falha, e você já deseja se confessar. E aí você vai e confessa, não espere, tá? Não espere chegar, não, eu tenho que ter um pecado mortal para confessar. Não, vá. É uma falta. Quer se confessar da falta? Não precisa falar, padre, eu quero me confessar de uma falta. Não, vá e confesse a falta. Tá bom? Vá e confesse a falta. Vá e confesse a falta. Outra coisa que ele explica também. O espírito de compulsão deve se manter pelos atos que lhe são próprios, mas em si mesmo é uma atitude habitual da alma que nos mantém no pesar de ter ofendido a Deus e no desejo de reparar nossas faltas. O espírito de compulsão é necessário a todos que não tenham vivido em inocência perfeita, ou seja, mais ou menos todos os homens do mundo. Então, às vezes a gente cometeu esse pecado, como eu falei, pecado da masturbação. Poxa, eu preciso agora me confessar. É um espírito de pesar. Quando alguém morre, você vê aquele espírito de pesar. Eu preciso me despedir. E eu cometi uma falta. Eu fiz algo muito ruim. E eu preciso me confessar. Esse tem que ser o seu espírito. O desejo de não voltar a cometer aquele pecado. Um espírito de tristeza pelo pecado que você cometeu. Terceiro aqui, os principais meios para adquirir o espírito de penitência, de compulsão e de compulsão são a oração, pois se trata de um dom de Deus altamente santificador. O missal traz uma preciosa fórmula
propetione lacrimarum, que os antigos monges recitavam com frequência, tá? Outra coisa, o Salmo Miserere, o Salmo 50, é também uma bela fórmula, que a gente fala lá, livre-me, Senhor, da pena desse sangue derramado, né? Então, nesse Salmo 50, ou 51, dependendo da sua Bíblia, é um salmo que você pode ajudar, é uma oração também. A contemplação do sofrimento de Cristo por causa dos nossos pecados e sua infinita misericórdia em acolher o pecado arrependido. Essa meditação, sabe? Contemplar Jesus. Já a última prática é a prática voluntária, né? E mortificações e austeridades realizadas com espírito de reparação em união com Cristo crucificado. Os santos não conseguiam viver sem a cruz no fundo da alma. Todos repetiam o sublime anelo de Santa Teresa: ou padecer ou morrer. Gente, aqui é importante que vocês entendam, tá? As práticas voluntárias são as devoções. São as devoções. Eu vou fazer uma novena tal. Eu vou fazer um rosário tal. Pelo que você vai fazer? Pela minha santificação. Pela conversão das almas, pela libertação das almas do purgatório. Isso santifica. E a mortificação, as austeridades, a mortificação é o quê? É você fazer morrer em você o homem velho, através de práticas de penitências, de desconfortos. Por exemplo, eu não vou encostar, né? Eu não vou encostar as minhas costas na cadeira, vou ficar um pouquinho mais para frente aqui, com a costa reta, que é um desconforto, né? Que é um desconforto. Então, eu poderia estar assim, ó, relaxado, mas não, eu vou fazer assim para manter a postura, e é um desconforto, é uma penitência. Eu vou aceitar o sol sem reclamar, isso é uma penitência, uma mortificação, entendeu? Mas você pode ir muito mais do que isso. Você pode fazer muito mais do que isso. Por exemplo, aí que vem as austeridades, tá? As austeridades são as penitências um pouco maiores. Como, por exemplo, não comer durante algum tempo, né? O jejum, as penitências maiores, tá? Muito bem, então, acredito que seja isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a Eucaristia, tá? Então vai ser um momento muito importante. A Eucaristia é o centro da nossa vida. E então a nossa formação vai ser um pouco maior. A nossa formação vai ser um pouquinho maior. Então eu quero contar com vocês, tá? Só olhando aqui, nós vamos falar aqui sobre a Eucaristia como a eficácia santificadora, né? Nós vamos falar das disposições para comungar, a preparação para comungar. Nós vamos falar sobre as ações de graça. Nós vamos falar o modo que nós fazemos a ação de graça, a duração da ação de graça. Nós vamos falar sobre a comunhão espiritual, sobre a visita ao Santíssimo Sacramento. Vamos falar sobre a Eucaristia como sacrifício, né? Poucas pessoas olham para isso na Eucaristia. Vamos falar dos fins e dos efeitos da missa. Então vai ser uma aula completa, tá? Eu quero contar com você na semana que vem. Então que Deus abençoe você, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, para que a gente consiga fazer isso aqui crescer, tá? A gente possa alcançar outros corações. Deus abençoe você, fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.